Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome.
e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Vamos juntos pedir ao Senhor para sarar o Brasil. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Sara essa nação, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Sara, Senhor, sara o nosso Brasil. Deus, sara a nação. Cura a igreja brasileira, Senhor. Abre os olhos desse povo, ó Deus, do povo que chama pelo teu nome. Vem curar, vem sarar, vem abrir os olhos, ó Deus, vem tirar as escamas, ó Deus, toda a cegueira que o inferno vem propor. Quero cumprimentá-lo na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na nossa sequência de ministrações com o tema 19 segredos da frutificação. E estamos iniciando agora a ministração do 7º episódio, que trata de frutificação é resposta para a fé no milagre da transformação. Isso se dá quando o desejo de ver a operação transformadora move cada uma das nossas ações. E para ministrar sobre isso, nós vamos ler o trecho da Palavra de Deus que está no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, dos versos 10 até o 17. Por favor, acompanhe comigo esta leitura. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor,
de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, ministra a tua palavra aos nossos corações. Usa, Senhor, a nossa vida. Manifesta, Senhor, a tua glória entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. É natural, meu querido, minha querida, e é normal em nós a expectativa de transformação por melhoria lenta, como nós já chamamos. Nós nos identificamos muito com a passagem de Provérbios 4:18, por exemplo, que traz uma transformação processada, lenta, né? Sempre crescente. E eu quero ler esse texto com você. Ele diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Este modelo de transformação, que nós chamamos de melhorando, ele nos é comum e é a nossa expectativa em relação à maioria das coisas com as quais convivemos, a maioria das circunstâncias que queremos ver transformadas. É deste modo que nós pensamos. O termo melhor, em seu significado primário, ele significa aquilo que é mais elevado, aquilo que é perfeito, né? Ele é usado em grau superlativo de bom. Mas nós temos convivido com um conceito de melhor como sendo menos mal. Então, quando estamos enfermos, nós dizemos a alguém que nos pergunta: estou melhor, né? Ou seja, estou menos mal, estou caminhando para o que é bom. Mas o conceito de melhor sendo superlativo de bom, ele não é muito comum na nossa visão de transformação de circunstância. Então se torna natural que nós esperemos que pessoas sejam transformadas de algo que já são para o melhor que possam ser. Não estamos acostumados de pessoas sendo transformadas do que não são para passarem a ser, né? Uma transformação que nós diríamos ser radical. Mas na experiência espiritual, esse milagre muitas vezes se dá. E nós não podemos desconsiderar que da parte de Deus, tanto faz ir melhorando processualmente, quanto promover uma verdadeira transformação radical, que tire alguém do que não é, para fazê-lo ser, e fazê-lo ser com intensidade, não diria com integralidade, mas já com intensidade, e muito perto, muito próximo da integridade, ou seja, da mudança total. No mundo espiritual isso acontece. Nós queremos, quando olhamos para as pessoas, quando medimos e avaliamos aqueles que podem ser alcançados pelo Evangelho, nós medimos e avaliamos dentro do seu comportamento já existente. Tal pessoa é educada, ela vai me ouvir,
ela vai refletir sobre o que eu estou falando. Tal pessoa já tem boa índole, então só falta chegar o evangelho na vida dela. E essas circunstâncias são, sim, é claro, verdadeiras. Há pessoas de que nós realmente podemos dizer, esta pessoa está tão próxima do reino de Deus, ela está numa condição em que um pequeno passo já a coloca dentro daquilo que Deus requer. É o que o próprio Jesus vai dizer do fariseu que conversa com ele e pede para Jesus a explanação sobre o principal dos mandamentos da palavra de Deus. E ao final, Jesus vai dizer a ele que ele não está longe da salvação. E nós entendemos que essa circunstância deva ser uma espécie de processo, uma espécie de lógica, uma espécie de situação básica em que Deus trabalhe. Quanto aos outros que estão muito longe, nós esperamos na nossa naturalidade que ele melhore para poder depois ainda melhorar um pouco mais. Assim, desta maneira, se alguém está em prostituição, nós esperamos que essa pessoa modifique um pouco o seu comportamento, se torne mais acessível. Se uma pessoa está bêbada, falar o evangelho para ela é jogar fora as nossas palavras, é jogar aos porcos as pérolas da palavra de Deus. Isto não se dá na experiência prática de que muitos possam testemunhar. Por exemplo, o irmão André, que acabou sendo conhecido como o contrabandista de Deus, a primeira vez que Deus lhe falou poderosamente, ele estava na sua juventude despropositada, vazia, sem nenhum interesse espiritual. Ele estava ausente de qualquer conceito de consagração de vida. Isso não se passava na cabeça dele. Ele já tinha até mesmo ido para uma guerra, ele tinha posto a sua vida em risco, e ele, completamente bêbado, embriagado, ele entra numa tenda em que está sendo pregado o evangelho, e a palavra daquela noite era: deixa ir o meu povo para que me sirva. E na cabeça dele, conturbada pela bebida alcoólica, a palavra do Senhor ficou se repetindo, parece que batendo a sua porta, ou chicoteando, né, na sua alma, e dizendo: deixa meu povo ir, deixa este aqui ser liberto. E não muito depois disso, o resultado desta operação da palavra de Deus na mente de um embriagado o levou a se tornar um dos maiores pilares de Deus na nossa sociedade e até hoje. Porque se tornou um evangelista poderosamente usado, onde ninguém quer ir, ele foi. E ele foi radicalmente transformado de alguém que não tinha possibilidade, segundo o nosso conceito, de ouvir, de dar atenção à palavra de Deus. Ele é transformado num servo de Deus, eleito de Deus para uma obra extraordinária. Então Deus faz esta mudança. E corroborando com isso, nós temos a passagem, por exemplo, de Romanos, no capítulo 5, nos versos de 6 a 8, que vai quebrar um pouco essa nossa expectativa de, vamos dizer, normalidade de conversão. É normal que se converta aquele que tenha, afinal de contas, menos por caminhar, né? E Romanos vai quebrar esse paradigma nosso. Ele vai dizer assim, eu quero ler com você do verso 6 ao verso 8. Ele vai nos dizer: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu quero destacar com você, quero voltar lá no verso 6 e destacar com você o termo fracos e o termo ímpios. Nós não estávamos mais ou menos, nós não precisávamos melhorar, nós estávamos fracos, nós éramos ímpios. O verso 7, o que vai nos dizer? Ele diz: porque apenas alguém morrerá por um justo. No conceito humano, alguém morrerá por alguém que possa ser melhorado, por alguém que seja justo. Pode ser que pelo bom, quero destacar as palavras justo e bom. No nosso conceito, o que é justo só falta a salvação. O que é bom só falta a pregação do evangelho. Pode ser que por ele alguém ouse morrer.
E o verso 8 vai nos esclarecer. Mas Deus prova o seu amor, eu diria, o seu infinito e insubstituível amor para conosco, em que Cristo, quero destacar esse verbo, morreu. Ele não foi cedendo, ele não foi nos dando alguma coisa, ele morreu por nós, sendo nós ainda, quero destacar esse termo, pecadores. É o que nós éramos, é o que nós somos. Ele morreu por pecadores, ele não nos fez melhores, ele propiciou a nós uma transformação de impiedade para piedade, de pecadores para justificados e santificados, eleitos e amados. É isto que ele fez. Para Deus, tanto faz, diz o Salmo 139, as trevas e a luz, isto para ele é a mesma coisa. Tanto faz o que no nosso conceito é pouco pecador, quanto o que no nosso conceito é muito pecador. Em primeiro lugar, Deus ama a ambos. Em segundo lugar, o Espírito dele não vê impedimento em nenhum dos dois. Em terceiro lugar, ele fará aquilo que é próprio característico dele, exercerá o seu amor sobre esta vida, porque o seu amor já foi manifestado na morte de Jesus Cristo. Então o impedimento presente não será impedimento se ele quiser agir e se nós abrirmos a porta, dermos oportunidade, sermos boca para que ele fale àquele coração e transforme aquele coração. A expectativa que Deus apresenta a Ananias é muito curiosa. Eu quero voltar agora com você lá no capítulo 9 do livro de Atos para nós fazermos uma análise. Como sempre fazemos, nós damos uma abertura, mas voltamos ao texto da nossa análise. E eu quero ver lá no capítulo 10... no verso 10, capítulo 9, verso 10, quero ler com você, destacar pontos com você. Atos 9, 10. Havia em Damasco um discípulo, ele é discípulo do Senhor que se chama Ananias. Esse discípulo tem intimidade com Deus, ele conhece o Senhor, então ele já tem tudo para ter a visão do Senhor. O Senhor fala pessoalmente com ele. Olha, Ananias, o Senhor Jesus o chama pelo nome. Ele diz, eis-me aqui, são íntimos. E aí, no verso 11, o Senhor vai apresentar para ele uma expectativa. Ananias, vá na rua chamada direita, chega na casa de um certo Judas, pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Veja que Saulo, na sua religião judaica, ele poderia sim orar. Deus não está dizendo novidade para Ananias, mas ele já começa a apresentar a expectativa dele, de Deus. A expectativa não, a visão dele. Deus não tem expectativa, tem visão. E Deus começa a apresentar a sua visão para Ananias. Ele está orando e numa visão viu. Prestou atenção nesses verbos, nesses termos, Numa visão, verbo, viu, Então, duplamente ele está falando que Paulo enxergou que um homem chamado Ananias entraria na casa e pusesse a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Então, o que é que Deus está dizendo para Ananias? E Ananias não prestou atenção. Ananias, eu fiz um homem que não consegue ver, te ver numa visão espiritual. Eu me manifestei a esse homem, eu fiz o impossível na vida deste homem. Este homem não vê, ele estava orando a mim e eu fiz com que ele visse a sua feição entrando na casa dele, mesmo que ele não possa ver. Ananias, eu sou o Deus que faz impossíveis. Eu faço quem não vê enxergar. E ele enxerga você chegando na casa dele. Ele conhece a sua feição. Quando você se apresentar a ele e ele conseguir te enxergar, ele vai dizer, você é Ananias. Porque eu te vi quando eu não podia ver. Deus fez isso na minha vida. É isso que Deus faz. Deus vê onde não se vê. Deus faz ver onde não se enxerga. Ananias deveria ter já compactuado, já aceitado a visão do Senhor. Mas aí Ananias entra com a teoria dos melhores
e a teoria dos piores, que é a nossa teoria. É com ela que nós vivemos, é com ela que nos relacionamos na sociedade. Uma pessoa que está no sinal pedindo alguma coisa não alcançará a salvação. Uma pessoa que está num bar bebendo com os amigos e falando coisas, enfim, desta vida, ele não adianta pregar o evangelho para ele. Nós temos essa normalidade e agora Ananias quer ensinar normalidade humana para Deus, que está revelando para ele a visão de Deus. Mas Ananias, por alguma razão, sendo íntimo de Deus, rejeita a visão de Deus e passa a explicar a Deus como é que as coisas funcionam na terra. E ele diz: Senhor, eu estou te ouvindo agora, mas eu já ouvi muito sobre este homem. Olha a incoerência do que Ananias está dizendo. Eu estou te ouvindo falar que queres salvar este homem, mas eu vi muitos dizerem que este homem não presta. O Senhor vai transformar o que não é no que é? O Senhor vai transformar aquilo que é impossível em possível? O Senhor vai transformar alguém que é perseguidor em perseguido? Não é assim na sociedade humana, Senhor. E Ananias continua explicando para Deus: olha, não apenas ele perseguiu os teus santos, como se Deus não cuidasse dos santos e não soubesse que Saulo perseguia os seus santos. E no verso 14 ele vai dizer para Deus: olha, aqui ele tem poder. Ananias está falando isso de um homem que Jesus jogou no chão, tirou todos os poderes, tirou a visão, tirou o orgulho, tirou a vaidade, tirou toda a glória, humilhou, fez com que ele tivesse que pegar na mão de alguém para ir até Damasco. E Ananias está dizendo que esse homem tem poder e que esse poder vem dos sacerdotes. Nós não agimos com essa incoerência tantas vezes. Senhor, tais pessoas, tais opositores do teu reino têm poder, mas são as mesmas circunstâncias que Deus está nos dizendo que já jogou por terra, que o poder está em nós, que a autoridade está em nós, que a presença dele está em nós, e que é maior o que está em nós do que o que está no mundo, e que nós só devemos obedecer ao que ele está falando, porque ele já proveu aquilo que é necessário para que tenhamos vitória no que estamos fazendo. Mas Ananias quer dizer para Deus que Paulo não tem poder. E aí Deus se vê na gloriosa missão de explicar para Ananias que ele transforma o quase e ele transforma o distante. Paulo vai dizer isso lá na sua preciosa carta aos Efésios. Ele diz que Jesus chama os que estão perto e Jesus chama os que estão longe. Jesus chama quem é de Israel e Jesus chama quem é grego. Jesus chama quem está como ovelha desgarrada e Jesus chama quem é filho pródigo. Jesus chama quem está enredado em situações e não consegue sair. E Jesus chama quem está envolvido em prostituição, envolvido em crime, envolvido em malignidade. Para Deus não há impossíveis. E é isso que Deus vai falar para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, verso 15, vai. Eu amo este verbo. Quando a gente começa a ensinar muito para Deus, Ele, com toda delicadeza, nos colocando na posição que é nossa, Ele diz, vai. Ele não diz, vamos conversar melhor, Ananias. Ele diz, chega de argumento. Eu sou o dono. Chega de argumento, vai. E ele diz para Ananias com todo carinho, vai. Este aí que você está dizendo que é vaso de desonra, conforme Paulo vai escrever de forma maravilhosa também na carta aos Romanos no capítulo 9. Este aí que você está dizendo, aí é vaso de desonra, Senhor, aí não tem jeito não. Isso aí é vaso de latrina. Isso aí não tem jeito, Senhor. Não há purificador na terra, não há bactericida na terra que resolva essa questão. Mas Deus diz, eu tenho o sangue de Jesus e eu purifico o que eu quero purificar. Vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Que extraordinário.
Frutificar é resposta para quando eu tenho fé num poder transformador, que não é do quase, é de tudo, que não é do perto, é de longe. Deus diz, quando a Síria levanta seus exércitos contra Israel, e Deus diz, não vai prevalecer contra meu povo, e Deus derrota a Síria diante de Israel. Os profetas sírios, dos deuses sírios, dizem, é porque os nossos deuses, eles não são do campo, eles são do monte. Agora chama eles para a guerra no monte, e vê se os nossos deuses não vão prevalecer contra o Deus dele. E Deus manda uma palavra ao rei de Israel, dizendo, dentro de 1 ano os sírios vão voltar. E eles têm dito que os deuses deles são de monte. E eu digo, eu sou Deus de vale e eu sou Deus de monte, eu sou Deus de perto e eu sou Deus de longe. E nós não devemos pôr impossíveis para Deus, mas guardar no coração que tudo para Deus é possibilidade. Disponha-se ao Senhor e diga, Abba, Pai, tudo te é possível. Nada te é vedado, nada te é encoberto, nenhuma transformação pode ser impedida. Se tu quiseres e se nós nos colocarmos na nossa posição, tu podes transformar, tu podes fazer, tu podes salvar, tu podes voltar à serenidade uma pessoa que está envolvida numa vida terrível, como estava o endemoniado de Gadara, que num momento estava possesso de uma legião de demônios, e no momento seguinte estava sentado aos pés de Jesus, e no momento seguinte diz, mestre, me deixa te seguir, e no momento seguinte Jesus diz para ele, vai e prega para toda a tua família, porque eu quero salvar a tua família, eu quero salvar a família do ex-endemoniado, porque eu salvei o endemoniado, eu quero salvar os quase, porque eu já salvei o que era impossível de ser salvo. E aí Ananias é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Ele entra na casa e Paulo, sem enxergar, fala, tu és Ananias? E eu glorifico a Deus por isso, porque o cego reconheceu a chegada de quem ele não podia ver e certamente disse, é Ananias? E Ananias diz, impossível Paulo, perseguidor Paulo, eu quero colocar com você para encerrar lá o verso 17. Ele não diz, impossível Paulo, perseguidor Paulo, sem jeito Paulo, sem solução Paulo, imprestável Paulo, raça ruim Paulo. Não, ele diz, já na visão de Deus, irmão Saulo, o Senhor Jesus, teu Senhor e meu, esse que te apareceu, foi Ele que me enviou, porque Ele quer te encher do Espírito Santo. Para Ele tu não és vaso de desonra, tu és um vaso do óleo do Espírito Santo. Que Deus nos abra os olhos e nos faça guardar no coração, diante de qualquer coisa que avistarmos, de qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. Senhor Deus, nada te é impossível. A salvação desta pessoa está diante de ti. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, fazendo os teus impossíveis. Continua salvando os que no nosso conceito não conseguiriam nunca ser salvos. Porque nós nunca conseguiríamos se o teu amor não fosse derramado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Faz-nos, Senhor, enxergar salvação para todo lado. Faz-nos enxergar salvação em todo canto, porque Tu és um Deus que salva, e porque o nome do Teu Filho Jesus significa Deus salva. Então nada é impossível neste campo para Ti. Portanto, salva, Senhor, através da ministração da nossa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho.
aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas, mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.